Sim, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos resolver questão e vamos praticar ICMS aí para concursos, para fiscos estaduais, né? Você sabe que eu fiz uma enquete lá no meu Instagram? Perguntei aí que tipo de conteúdo seria útil para você, concurseiro, que está estudando aí para fiscos estaduais, para área fiscal, enfim. Que tipo de conteúdo seria útil eu disponibilizar no meu canal do YouTube? E a grande maioria trouxe aí a questão de resolver questões, né? Comentar questões, resolução de questões, sentem falta dessa prática aí com o professor auxiliando, né? De resolução de questões. Então eu trouxe aqui hoje de uma vez, né? 3 questões da Carlos Chagas, da FCC, pra gente praticar, beleza? É isso aí, não tenho mais nada para falar. Vamos começar a resolver questão logo depois da vinheta. Vamos lá! Beleza, pessoal? Então ali para a tela, ó, resolução de questões FCC. Antes, sigam lá, né? Prof. Gustavo Moura, lá no Instagram, né? Tudo que eu lanço, tudo que muita ajuda aí para a galera que está estudando para legislação tributária estadual aí, focada em concursos para fiscos estaduais, beleza? Sem enrolação, que eu não gosto de enrolação, vamos lá para a questão, né? São 3 questões, é um único enunciado que serve para 3 questões. Antes da gente entrar no texto aqui, começa a já ler, resolver. Só uma coisa, pessoal, por que eu trouxe essas questões? Porque eu sinto, muitas vezes, que a galera, a legislação de ICMS às vezes aprofunda tanto, aquele aluno que está mais avançado, né? Entra lá, às vezes, no regulamento do ICMS do Estado e começa a ver um monte de coisa de substituição tributária e não sei o que lá de obrigação acessória e vai entrando na legislação e às vezes esquece um pouco da raiz, da base, de débitos e créditos, de como calcular o ICMS de maneira simples, né? Alíquota, base de cálculo. Então, eu trouxe essas 3 questões para puxar a gente de volta para a base, né? Para o ICMS raiz, como eu costumo dizer. Questões que caíram no último fisco, na prova para o último fisco de... Desculpem, na prova na última prova do... Ah, que beleza! Na última prova do fisco de Santa Catarina, tá? Beleza? Então agora vamos para a questão, beleza? A raiz, ICMS raiz, né? Então ele traz o enunciado aqui, né? Ele diz bastante coisa aqui, a gente vai dar uma lida inicial. E aí ele traz, veja, um textão sobre o mês de julho. Tá vendo o mês de julho? Beleza. Um textão sobre o mês de agosto. Operações que ocorreram no mês de agosto, beleza. E por fim, operações ali que ocorreram no mês de setembro, né? Maravilha. E ele, então, vamos lá, ele trouxe um enunciado sobre julho, um enunciado sobre agosto e um enunciado sobre setembro, e aí traz 3 questões na sequência. A primeira questão sobre julho, a segunda questão sobre agosto e a terceira questão sobre setembro. Então, quer ver, ó? Para julho, ele pergunta o quê? Ó, vou até grifar aqui pra gente, ó. Em julho, cadê? Realizador em julho, opa, vamos lá no amarelinho, que é o clássico, sim. Em julho, tá vendo? Em julho, ele pergunta o quê? O valor do ICMS devido ao estado de Santa Catarina, pela empresa lá, tá? Então, em julho, ele pergunta qual o valor do ICMS. É isso que a gente tem que calcular em relação àquele textão de julho. A gente tem que achar o valor do ICMS. Beleza. Aí, para agosto, cadê? Agosto, qual é a pergunta que ele faz sobre aquele textão, sobre aquelas operações de agosto? Ele quer o valor da soma das bases de cálculo, soma da base de cálculo e do ICMS devido ao estado de Santa Catarina. Beleza. Então, para agosto, ele não quer só o ICMS, ele quer também as bases de cálculo. Quanto somam as bases de cálculo? Beleza. E para aquele textão relativo a setembro, o que ele pergunta? Beleza, para setembro, aí é a última pergunta. Então, como eu disse, são 3 questões em uma só. Para o mês de setembro, ele também pede o quê? O valor da soma das bases de cálculo e do ICMS devido também para o estado de Santa Catarina. Tá? Então, eu dei uma passada geral, porque como a questão é muito extensa, se eu fosse ficar indo e voltando em setembro, e julho e agosto, a sua cabeça ia ficar meio confusa aí. Então, já vamos deixar prontinho para a gente. Vamos subir lá para o enunciado de julho. Para o enunciado de julho, já vamos colocar o que ele pede, que é, vou colocar aqui entre parênteses, ó, para a gente não ter que ficar indo e voltando, a gente simplesmente resolver a questão, né? O valor do ICMS devido para Santa Catarina.
em julho é o que ele quer, tá? Então a gente já calcula nesse slide aqui, a gente já sabe o que ele quer, não precisa ficar indo e voltando, fica simples, né? Já vou deixar aqui. Para agosto, ele pede o quê? A soma, vamos lá, a soma das bases de cálculo e do ICMS, também devidos aí para o estado de Santa Catarina, beleza? E por fim, em setembro, ele pede a mesma coisa, né? A soma das bases de cálculo e do ICMS devidos aí para Santa Catarina. Ótimo. Agora vamos resolver a questão? Vamos lá? Beleza. É só para simplificar nossa vida aí, porque, como eu disse, a questão é muito extensa, né? Agora fica tranquilo. Bora lá. Questãozinha. Questões, né? Questões. A loja de equipamentos e peças Máquina Nova Limitada, localizada na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Então, é uma loja... Vamos lá? Aqui, beleza. Marca textil. É uma loja localizada em Santa Catarina. Ela vende mercadorias e presta serviços de conserto e manutenção. Não é optante pelo Simples Nacional, nem por qualquer outro regime especial de tributação relativo ao ICMS. Beleza. Entre as mercadorias vendidas pela loja, destacam-se os seguintes produtos. Tá. Então, eu vou grifar o que é relevante para a gente fazer as questões, tá? A mercadoria com código A01 é uma máquina de suco nacional, fabricada com componentes também nacionais, produzidas no estado de Santa Catarina, produzidas em Santa Catarina, com preço de R$200. Beleza, são as informações que a gente precisa aí em relação a esse primeiro enunciado. Tá. Também vende a mercadoria com código B02. É uma máquina de iogurte importada, então é uma máquina importada, similar às fabricadas no Brasil, com preço de R$300. Ah, maravilha. Então produz essa mercadoria aí também. E o que mais produz? Produz uma terceira mercadoria com código C03. Máquina de café nacional, fabricada com componentes nacionais, produzidas nos estados de São Paulo e Minas Gerais, né? São Paulo e Minas, com preço de R$100. Então a gente tem as informações do produto A01, do produto B02 e do produto C03. A gente consegue resolver as questões com isso, né? Então ele continua ali, o enunciado da questão, ó. Suponha que tais mercadorias não estejam sujeitas ao regime de substituição tributária no que se refere ao ICMS. Beleza, então temos aí as características das mercadorias, já sabemos o que a questão vai pedir, a gente consegue resolver de maneira tranquila, tá? Então, de novo, aqui para o mês de julho, em relação a esse enunciado, ele pede o quê? O valor do ICMS devido para Santa Catarina, simplesmente, tá? É isso que ele quer, então vamos resolver. E para simplificar a nossa vida, eu vou colocar lá em cima já os produtos, né? Então temos o produto A01, as informações relevantes, né, que eu grifei. A01 é fabricado em Santa Catarina e o valor é R$200. Beleza. B02 é a outra mercadoria. Ele diz que é uma mercadoria importada, tá? Ou não sabe o que a gente acabou de ler, que eu acabei de grifar, tá? Tô só simplificando aqui pra gente. A mercadoria importada com valor de R$300. Beleza. E a mercadoria C03, ele diz que é fabricado em São Paulo e Minas, né? São Paulo e Minas, boa. E o valor é de R$100, tá? Então agora sim a gente tem numa tela só tudo o que a gente precisa para resolver. De novo, pela última vez, essas informações em vermelho que eu acabei de escrever são o que a gente grifou aqui, né? Isso aqui que a gente foi grifando em relação às mercadorias, trouxe aqui para simplificar, para deixar tudo na mesma tela. Então vamos lá. No mês de julho de 2021, essa loja vendeu e entregou 3 unidades de A01 para um consumidor final localizado em Minas Gerais, 2 unidades de B02 para um consumidor localizado na Bahia e 1 unidade de C03 para um consumidor localizado no Espírito Santo. Beleza! Os clientes são pessoas físicas e têm intenção de utilizar os produtos em suas residências, tá bom? Os produtos foram entregues pelo correio, sendo que o valor referente ao transporte foi negociado e pago diretamente pelos compradores ao correio, no montante de, respectivamente, 90, 60 e 30. Primeira coisa, se você quiser a cada enunciado dar um pause e tentar resolver, fique à vontade, tá bom? Tá.
Segunda coisa, esses fretes aqui, ó, o frete no valor, cadê? Tá aqui, ó. O frete no valor de 90, de 60, a gente vai considerar, vai colocar na base de cálculo de ICMS? Não, por quê? Porque o frete só integra a base de cálculo do ICMS quando ele for praticado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem. É o que diz ali pra gente o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Lei Candir, né? Da Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candir, que é a lei base aí do ICMS, né? De novo, o frete só integra a base de cálculo do ICMS quando ele for efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem. Quem é que está efetuando o frete aqui, pessoal? Ó, vou começar aqui a leitura, ó. Os produtos foram entregues pelo correio, sendo que o valor referente ao transporte, o frete, foi negociado e pago diretamente pelos compradores. Então, os destinatários estão pagando esse valor do frete diretamente lá para o correio, ó. Diretamente pagaram para o correio. Veja, o remetente nada tem com isso. O comprador, o destinatário, contratou lá uma prestação de serviço de transporte, pagou direto para o correio lá. Então, o frete não está correndo por conta do remetente. Não está correndo, não é o remetente que está levando a mercadoria, não é o remetente que contratou uma transportadora para levar a mercadoria. Não, está correndo por conta do destinatário, de modo que esses valores não entram na base de cálculo do ICMS pela última vez, de acordo aí com o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Candir, tá? Ele só colocou aí para tentar te enganar, para tentar fazer você colocar enfim. Beleza. Então, vamos lá. No mês de julho, agora a gente resolve. No mês de julho de 2021, essa loja vendeu e entregou 3 unidades de A01 para um consumidor final localizado em Minas. Opa! 3 unidades, A01 vale quanto? Lá em cima, ó, vale 200. Opa, 3 unidades de R$200, né? Para um consumidor final localizado em Minas Gerais. Opa, de Santa Catarina para Minas Gerais. Qual é a alíquota? Você já sabe, é 12%, beleza. 12% de alíquota, eu vou colocar aqui 0,12, né? Tranquilo? Então, 600, né? Até eu que sou de humana sei que é 3 vezes 200. Ah, que beleza. 600 vezes 0,12. Então, de ICMS nessa primeira operação, temos aí R$72. Tá bom? Gustavo, é consumidor final, localizado em outro estado. E você explicou para mim no curso que quando tem operação interestadual destinada a consumidor final, tem diferencial de alíquotas. Onde que você calculou o diferencial de alíquotas aí? Pessoal, o diferencial de alíquotas é devido a favor do estado de destino, né? Ele não quer saber o ICMS devido para Minas Gerais, para o estado de destino. Qual é a pergunta? Tá grifado aqui embaixo, ó. Eu resumi pra gente, ó. Ele quer o valor do ICMS devido para Santa Catarina. Então, o DIFAL eu não quero saber. O DIFAL é devido para o estado destinatário, tá bom? De modo que R$72 de ICMS nessa primeira operação, tá? Operação número 2 ali, tá vendo? 2 na segunda linha, lá no final. Que beleza! 2. 2 unidades de B02. Vamos lá. 2 vezes B02 vale 300. Tá lá em cima, né? Já trouxe resumido pra gente ali. 300. 2 unidades de B02. Vou colocar 600 direto aqui, né? Ficar calculando continha, tá bom. 2 unidades de B02 dá 600, né? Beleza. Para um consumidor localizado no estado do Espírito Santo. Não, desculpem. Para um consumidor localizado na Bahia, né? Na Bahia. Beleza. Gustavo, Santa Catarina para Bahia, 7%. Eu sei, eu estudei. Sim, meu amigo, minhas amigas. Mas, B02 é mercadoria o quê? Mercadoria importada, meu velho, minha velha, meus amigos. Aqui, ó. Mercadoria... eu sempre me confundo aqui na... vamos lá. Aqui, ó. Mercadoria importada. Você sabe, você aprendeu com o titio. Que a mercadoria importada, quando é remetida para a operação interestadual com a mercadoria importada, qual é a alíquota? 4%. Resolução número 13 de 2012 do Senado Federal, que as provas de concurso são apaixonadas, elas amam essa resolução,
que é resolução que é repetida pela lei do ICMS de todos os estados, né? Então, de novo, operação interestadual com mercadoria importada com alíquota 4%, de modo que temos nessa segunda operação 600 vezes 4% de alíquota, dando um ICMS pra gente de 24. Sussa não. Beleza. Terceira operação, tem mais uma operação, número 3 ali, ó. Uma unidade de C03, que dá quanto? 100zinho, né? Tá ali em cima. C03 vale 100zinho, né? Lá no final da última ali, ó. C03 lá, ó, R$100, né? É fabricado em São Paulo, Minas e vale 100zão. Tá. Então, vai lá. Uma unidade de C03 para um consumidor localizado no Espírito Santo. Santa Catarina, para o estado do Sudeste, é 12%, Gustavo. Não, porque o Espírito Santo é exceção, lembram? A alíquota dos estados do Sul e Sudeste para Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, que está no Sudeste, mas é exceção, né? É 7%, né? Você já sabe, base do ICMS, basicão aí, né? 7%, de modo que temos aqui R$7 de ICMS, dando aí um total de, vamos lá, 72 mais 24 dá 96, mais 7, R$103 de ICMS seria a resposta aí. Seria não, foi, né? Foi de fato a resposta dessa primeira pergunta. Vamos a ela lá no final, lembra? Vamos lá? Aqui. O valor do ICMS devido ao estado de Santa Catarina pela loja Máquina Nova em decorrência das operações com mercadorias realizadas no mês de julho é em reais quanto? Acabamos de ver, R$103 de ICMS, né? Veja, com o ICMS raiz, o ICMS básico, sabendo base de cálculo. O que você precisa saber? Base de cálculo, e você precisa saber que o frete não entrou na base de cálculo, porque o frete correu por conta do destinatário, beleza? Sabendo a base de cálculo, sabendo as alíquotas, cuidado com a pegadinha dos 4%, né? Se for uma operação interestadual, mas se for com mercadoria importada, desculpem, a alíquota é de 4%, né? E por fim, saber que o tem DIFAL é para consumidor final, naquele primeiro caso? Tem DIFAL, mas o DIFAL é devido a favor do estado de destino. E como ele quer o ICMS devido a favor do estado de origem, não entra, né? Não entra no nosso cálculo, de modo que aí, de maneira até bastante tranquila, a gente resolve aí a primeira questão, né? Chama a atenção de vocês para uma coisa, o que eu queria chamar a atenção de vocês, sim, antes da gente passar para setembro, para agosto, né, a gente tá aprendendo, né, pessoal? Então vamos lá, vamos junto. Aqui, ó, atenção a uma coisa que ele coloca aqui, o Verdinho, veia com o Verde do Palestra, maravilha! Grande Palmeiras, Palmeiras tá bombando, hein? Tá ganhando tudo, hein? Maravilha! Aqui, ó, máquina importada, similar às fabricadas no Brasil. Veja, porque se não tivesse similar nacional, lembra da resolução 13 de 2012 do Senado Federal, que é a resolução que traz os 4% ali de alíquota? Se não tivesse similar nacional, não se aplica os 4%. Volta para a alíquota normal, de 7 ou 12, tá? Beleza? Mas aqui ele joga para tentar enganar, similar é exceção ou não é. Se tem similar nacional, aí não é exceção, aí entra a alíquota de 4%, tá? Então é isso, é mercadoria importada, mas tem as exceções, né? É 4% a operação interestadual com mercadoria importada, mas tem as exceções lá na resolução 13 de 2012. Não vou aprofundar nela aqui porque não é o foco, nós estamos resolvendo questão, né? Eu aprofundo nisso na parte teórica, em algum outro vídeo, senão vai ficar muito extenso, muito... Enfim, é isso, tá? Só uma observação aí em relação à mercadoria importada. Matamos aí a primeira questão, vamos para agosto? Beleza, agosto. Boa. E aí eu vou colocar lá também, né, para simplificar, a mercadoria A01, fabricada em Santa Catarina, o valor é de duzentão. A mercadoria B02 é importada, né, importada e vale trezentão. O 3 teve 4 pernas aqui, que fase. Trezentão. E aí a C03, fabricada em São Paulo e Minas, por 6ão. Beleza. Tá bom, vamos resolver. No mês de agosto, o que ele pede lá embaixo, já trouxe pra gente, pra simplificar, né? A soma das bases de cálculo. Ixi, apaguei.
Vamos lá. A soma das bases de cálculo e do ICMS devido para Santa Catarina. É isso que ele quer. Tá bom? Então tem que achar as bases de cálculo e o ICMS. Como eu disse, ICMS raiz. Vamos praticar, né? No mês de agosto de 2021, a mesma loja vendeu e entregou. Vendeu e entregou. Veja, o frete está correndo por conta do remetente, né? O remetente vendeu e entregou. Ah, beleza. Então aí se tiver algum frete, vai entrar na base de cálculo do ICMS nesse caso, né? Boa. Uma unidade de A1. Uma unidade de A1, já vamos colocando aqui, duzentão. Para uma pessoa física, consumidor final, localizada em Manaus, no Amazonas, e cobrou um adicional de R$50 para fazer a entrega na residência do comprador. Beleza, né? Então, R$200 de mercadoria, mais R$50 para entregar a mercadoria lá. Opa, frete por conta do remetente. Então, esses 50 entram na base de cálculo do ICMS. De modo que temos uma base de cálculo de 250, né? E qual é a alíquota? Tá indo de Santa Catarina para onde? Para Manaus, para Amazonas, né? Tranquilo, 7%, né? 7% de alíquota. 250 vezes 7% dali, R$17,50 de ICMS, né? Então, a base de cálculo 250, né? E o ICMS 17,5. Boa. Item 2. Sim, é só uma coisa. Entra a mesma coisa em relação ao DIFAL. Gustavo, é interestadual e está indo para consumidor final e o diferencial de alíquotas, porque você não calculou a mesma coisa, né? Ele está pedindo ICMS devido para Santa Catarina. O DIFAL é devido a favor do estado do Amazonas nesse caso, tá? Aí num outro vídeo eu posso trazer questões, e aí vai ser muito bem-vindo, inclusive, questões para a gente praticar o DIFAL, o diferencial de alíquotas. Beleza. Tá, no próximo vídeo aí. 2. Então, 2 unidades, né? Tá comigo aqui, ó. 2 unidades de B02. B02 vale quanto? 300 cada um? Então vamos lá. 600, né? 600. 2 unidades de B02 para um restaurante localizado no Rio de Janeiro, na calçada da praia. Não optante pelo regime do Simples Nacional, sendo que o frete no valor de R$100 cobrado pela transportadora contratada pelo restaurante foi pago diretamente pelo comprador à transportadora. Vejam, a mercadoria está sendo destinada a um restaurante. Tá. Quem é que... O frete está correndo por conta de quem? Ele diz aqui, ó, ele deixa bastante claro que o frete no valor de R$100 foi cobrado pela transportadora. Quem é que contratou a transportadora? O destinatário. O destinatário contratou uma transportadora para ir buscar a mercadoria lá. Então não tem, o frete não tá correndo por conta do remetente, de modo que esse 100 não entra na base de cálculo do ICMS, certo? Não entra. Tá bom. Então é R$600, né? Qual é a alíquota? 2 unidades de B02 para um restaurante no Rio de Janeiro. Opa, de Santa Catarina para o Rio de Janeiro, 12. Não, vamos lá. Já, tá vendo? Já ia cair na pegadinha na prova. É 12%? Não, porque B02 é importado. Então, 4% de alíquota. Isso aí no meio da prova confunde mesmo, você tá com tanta coisa na cabeça, né? Beleza. Então temos R$24 de ICMS em relação à segunda operação. Tá. Aí prosseguindo 3 unidades de C03, né? Não é isso? Sim. 3 já, vamos colocar aqui. 3 de C03 vale 100 lá no final, né? Então, 300, né? 3 unidades da C03, cada uma vale 100, 300. 3 unidades de C03 para uma clínica médica localizada no Rio Grande do Sul, que presta exclusivamente serviços médicos para adultos, tendo sido cobrado um adicional de R$100 para se fazer a entrega no estabelecimento do comprador. Veja, pessoal, quem está vendendo a mercadoria está cobrando mais R$100 para entregar a mercadoria lá no destino. O frete está correndo, quem vai efetuar o frete é o remetente, né? E por isso ele está cobrando do destinatário 100. Falou, tudo bem, eu vendo a mercadoria por 300, as mercadorias por 300, mas vou cobrar mais 100 para levar a mercadoria aí. Beleza. Então, o frete correndo aí, o frete efetuado pelo remetente ou por sua conta e ordem, entra na base de cálculo do ICMS, né? De modo que temos como base de cálculo 400, né? 400. E a alíquota de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, 12%. Confere se não é mercadoria importada, para não cair na pegadinha. 12%, sim, R$48 aí de ICMS.
De modo que ele pede o quê? Nesse caso aqui, ele pede a soma das bases de cálculo e a soma também do ICMS devido para Santa Catarina. Bom, aí fica tranquilo, né? Base de cálculo temos 250 mais 600 mais 400, não é isso? Ó, 250 de base de cálculo mais 600 mais 300, né? 900, portanto, mais 900 mais 250, 1.150. Então, a soma das bases de cálculo é 1.250, não é isso? 1.150, né? Ah, não, 400. Aqui, sim, aqui embaixo é 400, não é 300, é 400, ó. 400 mais 600 dá 1.000 mais 250, beleza. Então, 1.250 de base de cálculo. E a soma do ICMS é 17,5 mais 24 mais 48, dá um total aí de 89,5 de ICMS, né? Então, estaria respondida a questão referente a agosto, que está ali na frente, né? Ó, base de cálculo 1.250, ICMS 89,5. Vamos lá? Aqui. Os valores da soma das bases de cálculo do ICMS, devido para Santa Catarina, da base de cálculo e do ICMS devido para Santa Catarina, é ali 1.250, né? E 89,5 daria a alternativa E, né? Beleza. E aí faltaria a última questão, né? A última questão cobra esse enunciado aqui e pede ali no finalzão a soma das bases de cálculo do ICMS também, né? Mesma coisa de agosto, setembro cobrou aqui. A soma das bases de cálculo e do ICMS devido aí pro estado de Santa Catarina. Boa! Vamos lá, mesmíssima coisa, pessoal. Perceba, vamos lá. A01, a gente viu que é fabricado em Santa Catarina e vale duzentão. B02, a gente viu que é importada. Aí na prova você mete uma setona assim, ó. Importada, ó, para não errar. Importada, que beleza. Importada e vale trezentão. E C03 foi fabricado em São Paulo e Minas, e vale seisão, né? Lembrando que aí eu não vou explicar toda a resolução 3 de 2012 do Senado Federal, mas só vale a alíquota de 4%, só vale para operação interestadual, né? Se for dentro do estado, não se aplica. Só vale se for com mercadoria importada. Aí tem a questão do conteúdo de importação superior a 40%. Veja, pessoal, aí eu não vou aprofundar na resolução não, tá? Só estamos resolvendo a questão. Beleza, isso eu explico no curso teórico, é outro foco, né? Beleza. Tá, no mês de setembro, a referida loja, começando ali, né? A referida loja vendeu e entregou, tá? 3 unidades de A01 para um cliente residente em Buenos Aires. Opa, pessoal, exportação tem ICMS? Não tem ICMS na exportação. Clássico, básico, raiz, né? Então, sem ICMS aqui. E cobrou um adicional de R$500 para providenciar o transporte via aérea dos equipamentos desde Chapecó até Buenos Aires. Sendo que o adquirente foi um restaurante bem movimentado no centro da cidade. Tá. Frete internacional tem ICMS? Não. E, portanto, o transporte internacional feito aqui, como diz a questão, de Chapecó para Buenos Aires, não tem ICMS na exportação da mercadoria e também não tem ICMS na prestação de serviço de transporte, portanto, zero. Em relação ao primeiro item, é zero de ICMS, zero de base de cálculo, não tem nada, zero. Tá bom. 2. Tá ali. 4 unidades de B02 para um cliente residente na cidade do Leste, no Paraguai. Beleza? 4 para o Paraguai. Mas esse cliente pediu que a entrega fosse realizada em Foz de Iguaçu, no Paraná. Foz do Iguaçu. Opa! A mercadoria está indo de onde para onde? Está indo de Santa Catarina para o Paraná. Gustavo, mas o cliente não interessa onde que o cliente mora, onde o cliente está. A mercadoria está saindo de onde e está indo para onde? Está saindo de Santa Catarina e está indo para o Paraná. Opa, beleza, operação interestadual, vai ter ICMS. Beleza. Então são 4 unidades, então no caso 1 aqui é 0. No caso 2 aqui são 4 unidades de quanto? A B02 vale trezentão, né? 4 de trezentão. Em Foz do Iguaçu, na casa de seu primo que gosta
muito de iogurte. Ah, que beleza. E como se tratava de um presente, o vendedor cobrou do comprador um adicional de R$ 100 para a entrega ser feita no endereço do primo indicado pelo comprador. Ó, o vendedor, vamos lá, grifar o que é relevante pra gente, né? O vendedor cobrou do comprador um adicional de R$ 100 para entregar lá no endereço. Se o vendedor, quem está mandando mercadoria, o remetente, se o vendedor está cobrando um valor de frete para entregar no destinatário, o frete está correndo por conta de quem? Do vendedor, do remetente, né? Por isso ele está cobrando do comprador o valor, né? De modo que esses R$ 100 integram a base de cálculo do ICMS, né? Tá aqui, ó, 4 vezes 300, vamos já deixar bonitinho, né? Dá 1.200, certo? 1.200 em relação às mercadorias, mais o 100 de frete, que é por conta do remetente, é efetuado pelo remetente, né? E, portanto, entra na base de cálculo. Então, temos 1.300 aí de base de cálculo. Então, de novo, tá indo de tá indo de Santa Catarina para onde? Santa Catarina pro Paraná, não é isso? Santa Catarina pro Paraná é o quê? É 12%, mas mercadoria importada. 4% de alíquota. Beleza. Isso nos dá 52 mangos de ICMS, né? Segundo caso aí, né? Maravilha. E 3, né? 3, segue comigo, vou sublinhar para você pegar onde eu tô aqui, ó. 3, tá vendo? Lá no cantinho, lá no fundo, beleza. Vamos lá. 2 unidades de C03 para um cliente residente em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Que tem uma grande cafeteria na cidade, optante pelo Simples Nacional, que atende apenas clientes residentes na Argentina. Que gostam de beber café no Brasil, que beleza. Sendo que o adquirente da mercadoria vai pagar o frete de R$ 60 diretamente à transportadora por ele contratada. Então, primeira coisa, esse frete de R$ 60 está sendo pago do adquirente diretamente para a transportadora. Então, o adquirente, o destinatário, contratou uma transportadora para ir buscar lá a mercadoria. Então, esse frete, esse valor não entra na base de cálculo do ICMS, tá? Não está sendo efetuado nem pelo remetente, nem por conta do remetente. Não foi o remetente que contratou uma transportadora para efetuar o frete. Aí seria por conta do remetente. Aí o frete integraria a base de cálculo. É o destinatário que contratou a transportadora, então esse 60 não entra, tá? Primeira coisa. Tá. Aí fica tranquilo, né? Temos ali 2 unidades de C03, cada unidade vale quanto? 200, né? Já sabemos que vale 200. Desculpe, cada unidade vale 100, né? Então, 2 unidades, né? 200 no total, né? 100 mais 100, tranquilo. E qual alíquota está indo de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, né? Está indo para o Rio Grande do Sul, de modo que 12% de alíquota. Isso nos dá 24, né? 24 mangos aí de ICMS, nos dando, portanto, qual é a soma das bases de cálculo, que é a primeira coisa que ele pede, ó. A soma das bases de cálculo é só somar 0 mais 1.300 mais 200. 1.300 mais 200, 1.500. Beleza. E o ICMS é 0 mais 52 mais 24. Dá 76 de ICMS. ICMS é igual a 76 e, portanto, 1.576. Aí você faz o quê? Você ora, você reza. Por quê? Porque você fica 1 hora na bendita da questão. Primeiro, não fique 1 hora na questão. Se você começou a enroscar, pula, deixa pra lá e vai fazer o resto. Tá bom. Mas você ficou um tempo lá. Suponha que você tenha enroscado e não tenha sabido jogar o jogo. Que é o quê? Quando enrosca, você pula. Beleza. 1 hora, aí chegou lá, 1.576. Vai para as alternativas, não tem. Quem não? Tá, 1.576. Você chega na alternativa, tá lá, 8. Tudo bem, né, pessoal? Faz parte. Seguinte, trouxe aí 3 questões da carta. Não esquece, aqui, pessoal, aqui, ó. Poxa, likezinho aqui e se inscreve no canal. Beleza, pessoal? 3 questões da Carlos Chagas. Vou trazendo mais questões aí pra gente. Espero ter ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram, Prof. Gustavo Moura. Valeu!